vamos continuar o nosso projeto e o objetivo desta aula é fazer a página principal, a página home. A página principal, ela tem uma estrutura que você pode dividir em três partes. Temos aqui o cabeçalho, temos um menu e temos uma tabela. Essa estrutura aqui, toda ela vai dentro da nossa página home, do arquivo home, que é o arquivo principal. E para ficar de forma estruturada o nosso projeto, vamos separar por componentes. Ou seja, eu vou ter o componente header de cabeçalho, vamos ter o componente menu e vamos ter o componente table. Vamos criar uma pasta. Perceba que eu já estou no meu projeto e já está rodando aqui no meu navegador. Vamos criar dentro do SRC os nossos componentes. Vou criar aqui uma pasta chamada Components. Dentro dessa pasta vamos colocar o primeiro arquivo, que é o header. Vamos seguir uma sequência de construção de cima para baixo. Logo, o primeiro é o header. Vamos fazer a nossa função header. E essa função ela vai retornar, claro, algo. A princípio vamos colocar apenas um H1 e exportando export default header. Primeiro componente. Antes de colocar aqui os itens deste componente, que é o logo e o usuário, e também vou selecionar aqui na aba para visualizar o que está acontecendo. Na página home, eu vou excluir tudo que eu tenho aqui, pois vamos fazer de acordo com o nosso esquema. Vou excluir também essa parte que não vai ser utilizada aqui, e nem isso. Está zerado, né? Não está retornando nada. O meu home é a estrutura mãe, a estrutura principal. Com isso, eu vou criar uma div para organizar os filhos dessa estrutura principal. Uma div. E qual é o primeiro componente dessa estrutura? O nosso cabeçalho. Então, header. Lembrando que você deve importar o header do componente que você criou, pois pode aparecer aqui, como a gente está utilizando algumas dependências como o doente, aparece outro header que também é um componente do doente design, mas vamos criar o nosso próprio. Selecionei, fechei. Já é para aparecer nosso header aqui. Esse header, ele, como falei, precisa de alguns itens dentro dele, como logo e etc. Mas antes vamos organizar a nossa estrutura principal. O home ele precisa de uma cor de fundo, está tudo branco aqui. Então, dentro da minha div, eu vou botar um style. E dentro desse style, vamos começar fazendo o seguinte. Eu quero que o que está dentro da minha div seja organizado da seguinte forma. Vou colocar um display flex. Quero que fique um abaixo do outro, ou seja, vai ter o cabeçalho, vai ter o menu, vai ter a tabela. Então, a direção da nossa estrutura podemos alterar através do flex direction para coluna. E o que mais? A cor de fundo, como eu tinha falado. Na cor de fundo vamos colocar uma cor daquela paleta que separamos. Vou colocar essa cor mais clara e queremos que essa div ocupe toda a altura da nossa página. Então, height 100 VH. Foi possível ver que alterou aqui o nosso plano de fundo. O nosso header, ele tem o que primeiro? A nossa logo. Então vamos colocar aqui dentro do header o seguinte. Vai ter o que? Logo, o nome e os dados de quem está logado. Então precisamos também de uma estrutura. E eu vou colocar um flex, já que é uma div com uma estrutura já com display flex. Eu vou colocar a nossa imagem, que vai ser o logo, image.
src image doente design, src vai ser, o caminho é imagem, e vou fechar a nossa imagem. Ela não apareceu ainda aqui, deixa eu ver. Logo mytask.png. Vou colocar um tamanho, um edit dela 40 e vou tirar o preview dela. O preview vou colocar como falso. Agora vamos colocar o nome da logo através de um typograph, colocando o seguinte para o nosso typograph: style, font size, ou seja, o tamanho da fonte 18 e font weight, colocar como negrito, que é o bold. Já melhorou mais. Vamos ver o que temos mais. Vamos colocar aqui o avatar do nosso usuário, o nome dele e um botão para fazer o logout. Perceba que eu estou fazendo isso tudo dentro do header que foi importado dentro do home. E mesmo assim está aparecendo no home, porque o header vai ser um componente do home. Vou colocar um avatar, esse avatar de doente design também, e um src, que é a fonte, né, da nossa imagem. Vou fechar aqui o nosso avatar. A fonte da nossa imagem, ela é do nosso usuário. Se é do nosso usuário, precisamos saber quem é ele. Então vamos aqui buscar o nosso contexto, user auth, e o user, ele tem algumas propriedades dele, como o nome, o e-mail, e temos aqui a URL da foto. Selecionando, perceba que a minha foto já apareceu aqui. Fora isso, vamos colocar o nome deste usuário. Também vou chamar um typograph. E o nome dele está dentro do usuário. Então, user.displayname. Agora o nome aqui ele vai ficar um nome completo, né? Completo não, mas um nome extenso. Eu acredito que seja interessante colocar apenas o primeiro nome. Para colocar só o primeiro nome, vamos utilizar o split do JavaScript, onde eu vou pegar a minha string, que é o Jackson, espaço, telho, completo do jeito que está aqui. Eu vou quebrar essa string onde tem o espaço, então split. Eu vou quebrar onde? Aonde eu tenho o espaço. E quero pegar desta quebra apenas o primeiro elemento. Você pode perceber que ficou apenas Jackson. Ou seja, recapitulando, eu fiz o seguinte. Eu não tenho o meu nome completo, aí eu vou dar o split. O split aonde? No espaço. Aí vai quebrar ele aqui, vai quebrar aqui. Aí vai ficar 0, 1 e 2. Mas eu quero apenas o 0, que é o primeiro nome. Foi isso que eu fiz. Apenas o primeiro nome. E por fim, o botão de logout. O botão de logout, vamos utilizar o ícone do Lucid. O Lucid, ele tem diversos ícones que podemos utilizar. Como você vem aqui, lucid.dev e busca logout. Já tem um ícone aqui. Você pode buscar vários ícones aqui e importar para o seu projeto. Tem uma infinidade de ícones. Mas para que seu projeto tenha acesso a esses ícones, você precisa instalar essa dependência nele. Você vem aqui, deixa eu voltar, em iniciar, instalação, e depois tem web e tem React. A gente está utilizando o React. No React eu estou utilizando um npm eu vou copiar e instalar essa dependência no meu projeto. Dependência instalada, vamos rodar novamente, npm run dev, e aqui eu preciso sair
do meu projeto vai ser esse ícone. É só você digitar logout, cadê? Logout, e colocar aqui o mouse em cima, ele vai aparecer aqui, ó, qual é o ícone que você está selecionando. Logout do Lucid-React. Importou. E se você quiser ver todos os ícones, você vai lá no site e vê os ícones disponíveis. Voltando aqui para o projeto, nós temos já todos os nossos componentes, né? Falta organizar e habilitar esse botão aqui para fazer o logout. Primeiro eu vou organizar isso. Perceba que existem dois grupos aqui, que é a imagem do logo e MyTask, o nome da aplicação. E existe os dados do usuário e o botão de sair. Para ficar mais organizado, eu vou pegar este grupo aqui e vou colocar ele dentro de um space. E também vou pegar esse grupo e colocar dentro do space. O space também é outro componente do web design que facilita a nossa vida. Então, vou colocar um space nesses dois itens iniciais. E vou colocar também nos dois últimos, na verdade nos três últimos. A nossa disposição ainda continua a mesma, mas se você perceber, criou-se um espaçamento entre os dois itens do mesmo grupo. Da mesma forma que entre esses três criou-se um espaçamento. Agora vamos melhorar essa distribuição nessa parte superior. E quem é o pai de todos esses componentes? Quem é o pai de tudinho aqui? É o nosso Flex. Então vamos trabalhar nele. Nesse Flex, eu vou primeiramente colocar Justify Content, que é só o Justify aqui. Vou colocar como Space Between, para criar um espaço entre eles, Space Between. Vou criar um Style, e dentro desse Style, eu vou colocar um Padding, para ter um espaçamento entre o componente em si e a borda da página. Então, padding. E nesse padding aqui eu vou colocar 16 para cima. Para a direita eu também vou colocar 16. Para baixo 0. E para a esquerda 16. Já podemos ver que o nosso header já tem uma estrutura feita. E para finalizar o nosso header, vamos habilitar o nosso botão de logout. Esse ícone logout aqui, eu posso colocar ele dentro do botão do design. Da seguinte maneira, button, dentro do button, eu posso chamar uma propriedade chamada icon, e dentro desse icon eu passo o meu ícone do Lucid, que é o logout. Esse ícone eu vou colocar um tamanho um pouco menor, size, vou colocar como de 20, e esse botão ele vai ter um clique, né? E esse clique desse botão, deixa eu colocar aqui, um clique, vai chamar uma função para o logout. Então eu vou chamar essa função de handle logout. Eu vou criar logo essa função const handle logout. Ela é assíncrona. Já sabemos o porquê, que foi visto nas aulas anteriores. E precisamos fazer o logout. O logout já está, a função do logout já está feita no nosso service. Se está no service, vamos iniciar a nossa classe, né? Auth service new auth service do nosso service. E dentro aqui vamos chamar await auth service ponto logout. Com isso feito, vamos testar para ver se realmente está funcionando o nosso botão de sair, né? Clicando, saímos da aplicação, usuário nulo, vamos entrar novamente, voltamos à aplicação, temos aqui o nosso usuário. Abaixo dele vai vir outros componentes. Para não ficar tão colado,
eu vou colocar um margin button nele mesmo. Ou seja, uma margem button, uma margem na parte inferior de 32 px. Finalizamos o nosso header.